E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí todas as notícias de hoje do São Paulo, que jogou e empatou ontem com o Corinthians na Neoquímica Arena. Quase leva a vitória para casa, tomou o gol no finalzinho do jogo. Quero que você, obviamente, deixe aí nos comentários o que você achou da partida. Antes de mais nada, já sabe, descer aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem com tudo do nosso querido Tricolor. Bora assistir o vídeo junto aí, no final, tu sabe, eu volto. A gente vai falar muito desse empate com gostinho de derrota do São Paulo de ontem. Créditos e direitos autorais, deixo aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Bem, Mendel. É isso mesmo, bom dia Bruno, bom dia a todos. Se colocar nesses últimos 5 dias, foram 4 vitórias do São Paulo e um empate. É assim que o torcedor considera, porque foram 2 vitórias na Copinha pelo São Paulo nesses últimos 5 dias, uma vitória contra o São Bernardo, uma vitória para o torcedor que queria a saída do presidente Júlio Casares, e também o empate contra o Corinthians. Esse empate que, a rigor, se a gente considerar tanto a comissão técnica, os jogadores, um empate fora de casa contra o Corinthians, nesse momento turbulento politicamente do São Paulo, seria um bom resultado, mas pelas circunstâncias do jogo, claro, vitória até o finalzinho da partida, gol do Corinthians aos 44 minutos do segundo tempo, fica com gosto amargo esse empate na Neoquímica Arena. O técnico Hernan Crespo, mais uma vez, variando a equipe, mantendo a linha de 4 lá atrás, mas mexendo no meio campo, com Bobadilha, Marcos Antônio e o Danielzinho, que aliás fez mais uma boa partida, né? Fazendo assistência para o gol do Tapia. E no final do jogo ele colocou o Pablo Maia para fechar o meio campo, mas foi justamente no meio campo que surgiu o gol de empate do Corinthians. Entrevistas depois do jogo, alguns destaques. Primeiro, o Lucas admitindo que não tem tido um bom rendimento desde o ano passado, colocou que 2025 foi a pior temporada dele, ele tem sofrido com muitas lesões, mas disse que agora está 100%, está sem dores, falta apenas recuperar a confiança e também o ritmo de jogo, e o técnico Hernan Crespo dizendo que o Lucas é o tipo de jogador que merece a paciência dele. Falou também, claro, o Crespo sobre o momento político do São Paulo, disse que nessa saída do Júlio Casares, né, esse afastamento do presidente do São Paulo, venceu a democracia, mas que agora a nova diretoria tem que se provar, essa nova diretoria que assume o São Paulo de forma interinamente até a eleição aí dos sócios do São Paulo para saber se o Júlio Casares sofre o impeachment ou até a renúncia do Júlio Casares. Disse que o time está fechado, mas que o futebol precisa voltar a ser a prioridade do São Paulo. E ele disse, claro, ele foi perguntado, como você falou, Bruno, sobre o Alisson, né? O Alisson que mais uma vez não foi relacionado nessa negociação com o Corinthians. O Corinthians chegou a oferecer alguns jogadores para uma troca, mas o Hernan Crespo disse que não quer nenhum jogador do Corinthians, e também disse que se algum jogador do São Paulo estiver insatisfeito, que eles ajudam na saída desse jogador. São Paulo que volta a campo hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, enfrentando o Botafogo em Sorocaba pelas quartas de final, e na próxima quarta-feira aí o time principal volta a campo pelo Campeonato Paulista, jogando em casa contra a Portuguesa, Bruno. Não mas 2 clássicos no futebol paulista, e a pressão já começa desse jeito. Então, sim, é preciso também colocar esse contexto, e nesse contexto, ainda mais do São Paulo, numa semana em que teve aprovação de impeachment do presidente, uma pressão absurda no jogo contra o São Bernardo, jogado ali em chuva, campo pesado, o São Paulo conseguiu uma vitória e um empate fora de casa contra o seu maior rival, num estádio em que tem muita dificuldade de vencer, só ganhou uma vez. Então, por tudo isso, para o São Paulo, apesar das circunstâncias de jogo, e eu entendo o sentimento de atleta ali, o cara, a gente poderia ter segurado mais num lance, mas o resultado foi bom para o São Paulo. E é uma resposta diferente depois da derrota para o Mirassol na estreia, né? Então, assim, acho que tem isso também, porque aquela derrota para o Mirassol parece que define o que seria o São Paulo nesse início de temporada. Porque a conversa do São Paulino era, vai ser rebaixado. Exatamente. Não era isso, Mário? Exatamente. Aí vem a vitória contra o São Bernardo. Parece que talvez um caminho um pouco menos pior na parte política agora, né? Afastando o Casares, se de fato confirmar. E o empate contra um rival fora de casa. Porque quando tem a derrota,
a preocupação do São Paulino é, se não ganhar do São Bernardo, ele vai ter esses clássicos pela frente. Vai jogar com o Corinthians, vai ter depois uma partida contra a Portuguesa, que tem a sua história também. Depois já tem outro jogo fora de casa contra o Palmeiras. Então, essa questão, nesse sentido, o São Paulino está mais aliviado. E não entrava nem na conta ali do mais racional, de que jogar contra o Mirassol fora de casa é muito difícil. Muito. Deve ser, né? Assim, na temporada mesmo o Mirassol mexendo tanto. Mas acho que passa também pelo Crespo ter entendido o momento, né? Porque contra o São Bernardo ele já muda o sistema. Ele já vai com um sistema de 4, uma linha de 4 atrás, já coloca outros jogadores. O Danielzinho tem se destacado, ele mexe no meio de campo, enfim. Acho que ele também precisou se adaptar para, esportivamente, o São Paulo não sentir o que acontece na parte da política. E desde o ano passado, aí talvez um mérito dos jogadores, não é? De não largar, não desistir. Porque o cenário administrativo político era o pior possível para o São Paulo. Como a gente cansou de falar no Corinthians também. E ali o Crespo, né, quando ele é questionado, ele devolve, né? Vocês querem falar de política ou de futebol? Tá bom, vou separar as coisas. Falo de política e sobre política ele disse, venceu a democracia, esperamos que o novo presidente construa uma relação de confiança. E é o que ele fala pode sobre dizer. Retomar uma credibilidade política, isso é muito importante, né? Então, porque há um vazio institucional no São Paulo, diante dessa pressão em cima do Casares ali, a diretoria já não tinha mais interlocução com o campo, existem os filtros, né? Muricy, o Rui Costa. E a esperança do torcedor são paulino é que o São Paulo repita exatamente o que o Corinthians fez no ano passado. Foi se blindar da crise no ano de impeachment de presidente, sai o Augusto Melo com toda aquela confusão. Verdade. O Corinthians conseguiu um Paulista e uma Copa do Brasil, mas isso é atípico, não é o normal. E ali, muito do Corinthians ter conseguido se deve à blindagem do Fabinho Soldado, a maneira como o Dorival chega e apazigua os ânimos. Quem será essa figura no São Paulo? Vai ser o Muricy? Aparentemente não. O Rui Costa, será que tem autonomia para isso? Então, o São Paulo está se apegando muito, né, ao aleatório nesse momento. Porque a gente, até para montagem de elenco, qual vai ser a dinâmica da nova diretoria? Vai querer abrir cofre para gastar de forma irresponsável ou vai seguir atenta à oportunidade de mercado? Por tudo isso, é um cenário indefinido em que o São Paulo, o time, a comissão técnica e os jogadores conseguiram dar uma resposta positiva numa semana muito turbulenta. Por isso eu valorizo o que o São Paulo acabou fazendo em Itaquera e o empate conquistado. Mas aí o Rafael Marques está com a gente aqui também. Rafa, bem-vindo, tá, ao Sport Center. É o seguinte, o Breiler falou disso que o Corinthians conseguiu no ano passado, que a gente de tantos problemas teve um sucesso esportivo enorme. É possível enxergar isso no São Paulo? Ele tem jogadores, né, como o Corinthians teve no ano passado, com capacidade para fazer isso? Hoje não, né, Bruno? Um abração para você, bom retorno, um abração para o Breiler, para a Mari, um beijo, fã de esporte também conectado com a gente aqui no Sport Center. De fato, hoje não dá para a gente ter esse tipo de observação. Na verdade, o São Paulo vai ter que se provar muito em campo. Estava ouvindo atentamente o que o Breiler falou. E em casos como o do São Paulo, o time em campo ele precisa jogar pelo futebol em si, pela instituição. E aí, normalmente, o trajeto a ser percorrido ao longo de uma temporada acaba sendo muito mais longo e muito mais tortuoso. Respondendo a sua pergunta, é lógico que analisando toda uma reformatação de elenco, São Paulo perdeu mais de 1/3 dos seus jogadores. Não sabemos qual vai ser o fôlego para contratações. Até agora, as reposições foram muito pontuais. O Danielzinho, por exemplo, ontem já deu check vestindo a camisa do São Paulo. Foi, para mim, o melhor jogador em campo no Clássico pelo lado do tricolor paulista contra o Corinthians. Então, acho que tem aí um potencial importante a ser explorado. Mas até que ponto ele vai ter regularidade? Ele vai conseguir se adaptar a um cenário que não é dele. Ele não viveu isso ano passado. Será que esse piano não é muito pesado para ele sozinho carregar? Precisa de mais gente chegando, oxigenando o ambiente, trazendo outras ideias, né, outras perspectivas. Analisando hoje, o correto é dizer que o São Paulo não tem como fazer o que o Corinthians fez no ano passado. Mas a gente sabe que o campo é soberano. Uma coisa eu preciso falar sobre o Crespo, analisando as suas ações e as suas declarações. Ele começa o ano de 26 muito mais consciente do que ele tem para trabalhar em campo, em termos de perfil de jogadores, de cultura do futebol brasileiro, e muito mais consciente também do que acontece fora de campo. E se o Crespo continuar tomando as decisões certas, a tendência é que isso suavize os iminentes problemas do São Paulo. Ele sabe bem onde ele está. Ô, Breiler, como é que foi a frase que você falou? Que os clássicos agora, eles
são um crime São contra... um crime contra a rivalidade e contra o futebol. Você concorda, Mari? Concordo. Porque assim, bom, ter jogo competitivo já não é normal. Pra gente é maravilhoso, tá? Pra gente é ótimo. Os torcedores. Então, porque qual que é a função de ter o clássico nesse momento? É o entretenimento mesmo. Porque a fórmula do campeonato é para ter clássico, não é para você montar os times para a temporada, certo? Quem paga uma fortuna pela competição, a televisão, os streamings, eles pagam essa fortuna porque eles querem transmitir os clássicos. Então a fórmula do campeonato é muito clássico e, eventualmente, no meio ali, os grandes jogam contra uns times pequenos. Mas quando a temporada não era tão apertada, existia pelo menos, vamos empurrar os clássicos Mais pra frente. mais pro final, que os times estarão melhores. Agora não. E você vende um produto melhor. Isso, agora não. Agora é o menor número de jogos, mas os jogos que tem são os clássicos. Como é que a torcida e como é que os clubes vão encarar isso? Os clubes vão encarar com essa consciência que é início da temporada? Eu acho que sim. Eu acho que já encaram. Assim. Não vejo, por exemplo, o Abel, o Dorival comprando uma briga para e contra a realidade. Eles defendem que não vai dar para ganhar todos os jogos, não vai dar para colocar sempre o melhor time, é isso que a gente tem, e a gente vai assim para preservar os jogadores. Então, acho que hoje não dá para brigar contra essa realidade que vai interferir no planejamento. Não é nem a longo prazo, é a curto, porque o Campeonato Brasileiro começa agora. Daqui então, assim, 2 semanas. Exatamente. Então, assim, a fala do Dorival ela é muito parecida com outras da temporada passada, em que o Corinthians pressiona, o Corinthians cria oportunidades, mas não consegue vencer. Então, ele elogia que o time buscou o empate, que o time jogou bem, enfim. Mas não dá para fazer muito mais do que isso. Não tinha Garro, não tinha Memphis, não tinha outros jogadores que poderiam decidir, não fez um mercado tão grande assim. Então, acho que diferente dos torcedores, os clubes eles sabem que não dá para ter tudo agora nesse começo. E o problema é que o clássico acaba ferrando o planejamento. Porque o Corinthians, por exemplo, tem 2 clássicos seguidos. Tem o Santos agora no meio de semana. O ideal seria, força máxima num, segura os caras, bota o time reserva no outro. Dá para fazer isso contra o Santos? A gente sabe a repercussão que tem uma derrota em clássico. Então, por tudo isso, eu vejo que é muito complicada a vida do treinador nesse momento de fazer essas escolhas diante de jogos que têm importância e, ao mesmo tempo, estão num período ainda de pré-temporada. E é aquilo, né? Perde um clássico desse, né? Por mais que exista essa consciência das comissões, às vezes até da direção. Aí você prioriza o que você joga em casa. Exato, e aí... Eu tenho uma curiosidade, Bruno. As torcidas... Ô, Rafa, eu já vou te acionar pra gente falar sobre isso, tá? Mas fala agora, então na sequência a gente fala também aí do Flamengo. Mas qual que é a curiosidade, Rafa? É a seguinte, será que o torcedor compra o discurso do clube? Eu toparia que alguma empresa grande fizesse um investimento em uma pesquisa esmiuçada com os consumidores de futebol, os torcedores que são sócios dos clubes, que vão aos estádios, que compram os pacotes de transmissão, enfim, o torcedor ativo. Eu toparia acompanhar de perto essa depuração de dados para saber efetivamente se o torcedor aceita ou não aceita esse tipo de retórica. Porque pensem o seguinte, o futebol é feito para o público. O consumidor, ele é soberano diante de qualquer cenário que envolva uma relação capitalista. Se ele paga pelo futebol, ele tem direitos sobre o futebol. A pergunta que eu me faço, e de fato não tenho resposta, queria realmente ter dados de pesquisa sobre isso, é até que ponto o torcedor topa a narrativa da perda de um clássico em nome de uma melhor preparação para a temporada inteira. Porque conceitualmente, cientificamente, fisiologicamente, está perfeito. O clube fazer isso, porque existe lá um estudo que mostra que precisa ter essa dosagem, eu não consigo contestar, eu não tenho elementos para contestar isso. Agora, se o torcedor comprar essa ideia, ok, a relação dele com o clube ao longo do ano vai sofrer menos impactos desses resultados. Mas se ele não comprar, é o consumidor que está contestando a decisão do clube dele. E aí eu acho que esse assunto... O São Paulo jogou e infelizmente empatou no finalzinho do jogo com o Corinthians. O Alan Franco, que vinha fazendo uma partida impecável, acabou pecando no último lance do jogo ali. Tem gente que fala que foi falta, eu sinceramente não acho. Acho até que foi mais pênalti o lance do Hugo em cima do Tapia do que o lance exatamente do Alan Franco lá. A mão do Hugo tocou no rosto do Tapia. Ah, foi com intensidade, foi com força. Cara, ali é uma tentativa de agressão.
Então a gente nós já vimos lances que o cara tenta dar a cotovelada, não pega, mas a galera é expulso, o jogador é expulso. Então nesse caso, a regra é bem clara, né? Agredir ou tentar agredir, lance para cartão vermelho. O Hugo Moura tentou agredir o Tapia e deveria ter sido expulso, mas não dá para chorar. Imaginar que o Corinthians vai ter um jogador expulso jogando na Neoquímica Arena é pedir um pouco demais. Sobre especificamente o jogo, o time do Corinthians é um time limitado, assim como o do São Paulo. O São Paulo testou o Crespo testou aquela formação pela primeira vez e confesso que eu até me surpreendi por ele ter espelhado o time do Corinthians. E eu até tinha dito isso no vídeo de sexta-feira sobre que o Crespo agora tem possibilidade de fazer diferentes estilos de formações. E essa formação é uma formação até que me agrada, você ter dois caras muito bons. E isso o São Paulo tem que entender. Quando Marcos Antônio e Danielzinho estiverem entrosados, o time do São Paulo vai ter um salto de competitividade muito grande. E aí, se você tem Marcos Antônio e Danielzinho fazendo essa construção, fazendo essa saída de bola muito bem qualificada, e o Lucas à frente deles, como 10, cara, você tem um time, um meio de campo muito técnico. Qual é o cara que vai estar lá atrás dos dois? Você pode colocar até o Pablo Maia, caso você queira um time um pouco mais... ter um jogador mais marcador, né? Você coloca o Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio. Cara, você tem um Pitbull que não tem saída de bola. O Pablo Maia não tem saída de bola, mas ontem o Bobadilla errou alguns passes. O Marcos Antônio e o Danielzinho não erraram praticamente nada. O Bobadilla quase entregou o gol, acho que umas 2 vezes. O Pablo Maia, ele nem tenta essa saída de bola. O Pablo Maia é o toque para trás, o toque pro lado, o toque para trás, o toque pro lado, mas defensivamente ele contribui muito. Então ele vai dar mais tranquilidade ainda pro Marcos Antônio, pro Danielzinho e pro Lucas. Você vai ter um cara muito bom na marcação, um cara muito forte na marcação. De vez em quando ele entrega paçoca, mas acontece. Você tendo esses 3 jogadores no meio de campo junto com o Lucas, quando o Calleri se recuperar, nós termos de volta a dupla Luciano e Calleri na frente do São Paulo, você aí tem um time que volta a ser muito competitivo, volta a ser um time que pode entrar e disputar de igual para igual no 11 contra 11 com qualquer um. O time do São Paulo titular, se você imaginar aí que pode ser Arboleda e Alan Franco, mas que o Arboleda ontem tava doido para entregar a paçoca, mas quem entregou foi o Alan Franco. Você pega um time titular aí com Arboleda e Alan Franco, ou Tolói, ou o Dória, quem quer que seja, junto com o Alan Franco, o Wendel do lado esquerdo, o Mike do lado direito, um menino que tem muito, muito potencial. Tem que baixar um pouco a bola, que ontem ele foi pra cima do jogador do Corinthians lá, a torcida do São Paulo, não afinou, mas ele fez assim. Eu garanto pra vocês que se o jogador do Corinthians cai rolando com a mão na cara, o Mike é expulso. Eu garanto pra vocês, eu garanto. Então, calma. Começando agora, é bom se impor, é bom ter personalidade, mas o limite entre personalidade e burrice é uma linha muito fininha e aí você pode acabar se estrepando nisso. Você tendo essa linha de 4, os 3 jogadores, Marcos Antônio, Danielzinho e mais um, Lucas, Luciano e Calleri, você tem um time muito bom, você tem um time competitivo muito interessante. E para alguns outros jogos, você pode ter a linha de 3, pode ter Marcos Antônio e Danielzinho, você tem a linha de 3, Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas e mais 2. Cara, o time do São Paulo, com todo mundo à disposição, não é um time totalmente ruim, não é um time horroroso, não é um time podre. Não é um time brilhante, não chega a ser um time brilhante, um ótimo time, vai brigar pelo Campeonato Brasileiro. Não, mas também não é um time para ser rebaixado. O torcedor do São Paulo entende isso. O torcedor do São Paulo sabe a realidade do São Paulo. Sabe que a realidade do São Paulo hoje é não cair para a Série B, é buscar uma vaga na Libertadores, é brigar pela Sul-Americana, o Campeonato Paulista é algo acessível, a Copa do Brasil tem que ver. Esse é o campeonato do São Paulo. Então, um time titular do São Paulo, você pode mudar o sistema, jogar como jogou contra o São Bernardo, né, no 4-3-3 clássico. Futuramente, o São Paulo trazendo um 10, você pode revezar e colocar o Lucas como segundo atacante ao lado do Calleri, o André Silva tá voltando, o Rian Francisco deve voltar.
poucas peças. São Paulo não precisa de muitas peças. Hoje, para mim, o São Paulo precisa de mais um jogador de beirada, mais um bom jogador de beirada e um camisa 10 de verdade. Um cara que cria. O Lucas não é esse cara, o Luciano não é esse cara. Um organizador de meio campo, um camisa 10, um cara que pensa, um cara que cria, um cara que gera jogo. Um cara que organiza o meio de campo, quando acelera quando tem que acelerar, cadencia quando tem que cadenciar. O São Paulo ainda precisa dessa peça. Mas tá começando, eu disse isso, o São Paulo tá começando a apresentar um norte, tá começando a apresentar uma direção. Veremos aí o que o destino espera pro São Paulo no ano de 2026. Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, beleza? E todos com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!